Olá! Eu não sei se vocês viram, mas saiu recentemente uma lista pela Folha de São Paulo sobre os 25 melhores livros da literatura brasileira do século XXI. E essa lista ela foi inspirada pela lista do New York Times, que falou sobre os 100 melhores livros do século. E era uma lista que não tinha literatura brasileira, basicamente. E quando a gente pensa em outros tipos de literatura, como a literatura latino-americana em língua espanhola, também apareceram pouquíssimos livros. Se eu me lembro bem dessa lista do New York Times, apareceu apenas um livro de língua espanhola. E é muito bom, eu também colocaria ele na minha lista, mas é de se pensar o fato de ter apenas um livro em língua espanhola e não ter outros livros, não ter nenhum livro da literatura brasileira. Bom, pensando nessa lista do New York Times e também na lista da Folha, eu fiz a minha lista, mas com 21 livros e 21 livros da literatura latino-americana em língua espanhola. Eu já comentei que eu sou professora de espanhol e a literatura latino-americana acaba sendo muito o que eu leio muito mais. Eu confesso que eu até gostaria de ler mais literatura brasileira, mas eu acabo indo muito mais para a literatura latino-americana em língua espanhola. Lembrando que o Brasil é América Latina, hein? Mas eu tô falando de literatura espanhola considerando outros países. Bom, queria comentar um pouquinho sobre a minha lista e comentar um pouco sobre esses livros, mas são 21 livros, então não quero que fique nada muito extenso. E alguns desses livros já tem bastante tempo desde que eu li. As Coisas que Perdemos no Fogo, por exemplo, que é um livro que está na minha lista, eu li em 2018, se eu não me engano, ou 2019, por aí. Então alguns livros já tem bastante tempo, mas tentarei lembrar deles para comentar brevemente. Como eu já falei, então, As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Enríquez, está na minha lista. Eu diria que a Mariana Enríquez é a minha escritora favorita. E esse livro aqui, eu diria que ele mudou completamente a minha vida, ele mudou completamente a forma que eu leio, e ele mudou completamente o que eu gosto de ler. Na verdade, eu acho que foi através desse livro que eu entendi o que era literatura pra mim, especificamente, porque definir literatura é muito difícil, Mas eu acho que foi através desse livro que eu entendi, o que era literatura. Então aqui a gente tem uma série de contos que mesclam o horror e o cotidiano, e pensando no próprio nome As Coisas que Perdemos no Fogo, é o nome de um conto. Então para vocês entenderem um pouquinho, não é nenhum spoiler, uma sinopse, enfim, o conto que leva esse nome, ele basicamente é uma forma de protesto. As mulheres, elas estão cansadas de ter seus corpos violados e elas decidem então queimar os seus próprios corpos como uma forma de protesto. E existem vários contos nessa linha que mesclam o horror e o cotidiano, e quando a gente fala de horror aqui, é muito um horror muito mais real. E quando eu li esse livro, eu fiquei completamente assustada, mas também completamente fascinada. Se a gente tá falando de 2018, 2019, isso já tem bastante tempo, eu ainda tava na faculdade nessa época, eu tava me formando na faculdade, e eu acho que foi ali uma sensação muito diferente pra mim de entender realmente quais são, os perigos reais da vida. E eu diria que foi através desse livro. Então eu recomendo As Coisas que Perdemos no Fogo, e é o meu livro favorito da vida. Outro livro que tá na minha lista, nem todos os livros que eu coloquei aqui eu li no físico, alguns eu li no Kindle, então nem todos eu tenho pra mostrar, mas o segundo livro que eu coloquei na lista, e não necessariamente em uma ordem, de esse aqui é o melhor, porque eu sou incapaz de fazer isso. Eu consegui pensar em 21 livros, mas não consigo fazer uma classificação entre esses 21 livros. Então outro livro que eu segui aqui, um roteirinho, que eu coloquei na minha lista foi Temporada de Furacões, e esse livro ele aparece na lista do New York Times, e realmente é um livro maravilhoso. É um livro que fala sobre um assassinato num vilarejo, é um vilarejo muito pobre, no México, e realmente é um livro sensacional. Tem bastante tempo que eu li esse livro também, mas eu recomendo bastante, e eu colocaria na minha lista, assim como ele esteve na lista do New York Times. Outro livro que eu coloco na minha lista de 21 livros da literatura latino-americana em língua espanhola do século XXI é Casas Vazias. Eu já recomendei esse livro pra muita gente, também de uma escritora mexicana, a gente tá falando da Brenda Navarro aqui. A gente tem a perspectiva de uma mulher que sempre quis ser mãe e uma mulher que nunca quis ser mãe, mas de certo modo elas se reencontram e se veem ali mães da mesma criança. Então a gente tem aqui um contexto de um sequestro também, e mais uma vez, tudo isso tá na sinopse, e eu também sou contra, essa ideia de spoiler na literatura. Eu acho que o mais importante é a gente entender como é que isso vai se desenvolver, em vez de saber o que vai acontecer. Então também recomendo muito. Livros sobre maternidade são meus livros definitivamente favoritos, assim. Então é outro livro que eu sempre recomendo, sempre recomendarei, e com certeza aparece na minha lista. Outro livro que tá na minha lista é O Parque das Irmãs Magníficas, que inclusive mudou de nome recentemente.
Acho que fizeram uma nova edição colocando para As Malditas, porque quando a gente pensa em espanhol, o livro ele foi, né, escrito com o nome de Las Malas. Então, realmente, o Parque das Irmãs Magníficas é um nome bem distante, né, do nome em espanhol. Entendo ali a questão da tradução, mas confesso que eu também amo a capa desse livro, amo o título desse livro. Aqui a gente tem um olhar, né, muito doloroso, mas muito poético também, sobre a vida travesti no Parque Sarmiento, em Córdoba. Eu tive a oportunidade de conhecer Córdoba e conhecer o Parque Sarmiento. A Camila Sousa Vilhada é de Córdoba. Então, a gente tem aqui, né, a cidade de Córdoba, a gente tem aqui o Parque Sarmiento também, muito especificamente. A gente tem aqui essa vida, né, esse sofrimento, mas tudo com um olhar extremamente poético. Esse é um livro maravilhoso. Se você não leu, eu recomendo também. E agora, né, com uma nova edição, então, com o nome de As Malditas. Outro título que eu coloco na minha lista é Cachorro Velho, da Teresa Cárdenas. Eu amo Teresa Cárdenas. Inclusive, eu acho que Teresa Cárdenas e eu moramos no mesmo bairro, porque eu já encontrei Teresa Cárdenas no mercado, já encontrei Teresa Cárdenas em uma loja de artigos gerais do lado da minha casa, já encontrei Teresa Cárdenas atravessando a rua. Então, acho que moramos no mesmo bairro, mas a Teresa Cárdenas é uma escritora cubana, mas ela é uma figura que está há muito tempo no Brasil. Ela já participou de diversas feiras literárias, ela vai estar inclusive na Bienal agora no Rio de Janeiro, já foi figura, né, na Filipe, enfim. Então a Teresa Cárdenas é uma escritora cubana, mas acredito, né, enfim, considerando que já a encontrei diversas vezes na rua, imagino que Teresa Cárdenas esteja situada no Brasil. E é muito curiosa essa história, porque quando eu encontrei a Teresa Cárdenas perto da minha casa, eu tinha acabado de me mudar e eu tava em uma loja muito aleatória, assim, que vende, essas lojas que vendem tudo, basicamente, né, aquela loja que você precisa de algo muito específico, você vai nessa loja, tem. E aí eu tô na fila, e aí eu olho assim pra trás, né, já ia pagar, tem uma mulher que é a cara da Teresa Cárdenas. Eu fiquei, gente, não é a Teresa Cárdenas, né? O que a Teresa Cárdenas estaria fazendo aqui, nessa loja especificamente? Porque é uma loja que você não vai sair da sua casa pra ir até essa loja. É uma loja que você mora perto, você precisa de algo, assim, sei lá, você precisa de um pano de prato, você vai nessa loja. Eu fiquei, gente, não é a Teresa Cárdenas. E aí eu falei pro Léo, né, que é o meu noivo, falei, Léo, é a Teresa Cárdenas ali? Ele falou, cara, eu acho que é. Mas eu fiquei, gente, não é possível que é a Teresa Cárdenas. E aí eu paguei o que eu tinha que pagar, eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu, assim, eu fui até um pouco inconveniente, né, confesso. Mas aí eu fiquei olhando assim, eu fui lá, oi, tudo bem? Você é Teresa Cárdenas? E ela, sou sim. E eu fiquei, tá bom, obrigada. Eu fiquei tão em choque que eu não consegui falar mais nada. Porque eu amo a Teresa Cárdenas, eu amo a escrita da Teresa Cárdenas. Já tinha encontrado a Teresa Cárdenas na Flip, mas eu acho que o fato de Teresa Cárdenas estar no meu bairro, mais especificamente em uma loja do lado da minha casa, foi um pouco chocante. E depois disso, né, encontrei Teresa Cárdenas outras vezes, atravessando a rua, realmente. Uma vez meu noivo encontrou ela no mercado, e aí a gente já teve essa conversa algumas vezes, porque acreditamos que Teresa Cárdenas e nós talvez sejamos vizinhos. Bom, então, da Teresa Cárdenas eu recomendo Cachorro Velho. Eu li esse livro há muito tempo também, mas reli no ano passado com o pessoal do meu clube. Eu amei esse livro. Tem outro livro da Teresa Cárdenas que eu amo também, que é... Em espanhol ficou Cartas a Minha Mamá, então eu imagino que, não lembro agora em português, acho que ficou Cartas a Minha Mãe, Cartas para Minha Mãe, acho que ficou literal, que eu também amo, mas eu acho que se eu tivesse que escolher um e outro, na verdade eu botaria os dois na minha lista, mas eu quis fechar ali em 21, então eu colocaria Cachorro Velho. Aqui a gente conhece a história, né, de um homem que é escravizado em Cuba, né, e a gente sabe muito pouco sobre a escravidão de Cuba, eu acho que é uma história que a gente acaba não tendo muito acesso. Então a gente tem aqui, né, a gente conhece a história de um homem que passou toda a sua vida, desde a sua infância até a sua velhice, sendo escravizado. E ali ele se vê... Aguinha. Bom, ele se vê então, né, desde a sua infância até a sua velhice, enquanto, né, um homem negro escravizado. E ele se vê diante de um desafio que faz com que ele rompa, então, né, esse ciclo. E a gente tenta acompanhar essa jornada, de certo modo. É um livro extremamente curto, extremamente triste, extremamente doloroso, mas eu li já 2 vezes e leria outras vezes mais, porque é um livro maravilhoso. Deixa eu ver aqui se eu tô na minha lista, né, certinho, ou se já tem outros livros. Tá, ainda estou. Outro livro que eu recomendo, esse já tem muito tempo que eu li, mas é Rinha de Galos. Eu lembro que quando eu terminei de ler esse livro, eu tive uma conversa com o meu orientador na segunda graduação, que era um professor também de literatura hispano-americana, e eu lembro de falar com ele, Luciano, esse livro é horrível, mas é maravilhoso, porque eu tive a sensação de ser um livro sujo, de ser um livro nojento, assim, que te dá asco. E eu acho que se relaciona muito com o que eu falei em As Coisas que Perdemos no Fogo, que foi um livro ali, né, que me fez entender o que eu gosto de ler. E aqui também, né, a gente tem ali uma série de contos, mas são contos que tratam cenas do cotidiano, mas também com essa pegada do horror. Só que eu diria que de uma forma muito mais...
não sei, muito mais escrachada, muito mais suja, muito mais direta, mas pensando também esses contextos de violência, né, na América Latina. Bom, ainda na minha lista, a gente tem, então, Helena Sabe, da Cláudia Pinheiro. Eu li em espanhol, porque eu li pro meu clube do livro, que é um clube totalmente em espanhol, mas ele também foi traduzido no ano passado, se eu não me engano, pro português. Tem um filme, inclusive, sobre esse livro, tá disponível na Netflix. Eu amei esse livro. E assim, a Cláudia Pinheiro ela é uma das escritoras mais vendidas na Argentina, porque ela tem muitos livros sobre investigação, né? Livros ali que são considerados, né, dessa literatura policial, mas não a literatura policial como a gente conhece, né? Então aqui a gente tem uma investigação, a gente tem ali uma morte, né, que a mãe dessa personagem que morreu acredita fielmente que foi um assassinato, mas tudo indica que não foi um assassinato, que foi um suicídio, mas a mãe não acredita, né, e ela tenta por si só investigar, né, o que aconteceu. E é um livro também que vai tratar dessa relação, né, entre mães e filhas. E quando a gente descobre, né, o que levou a morte, né, dessa personagem é bastante chocante. Então é um livro, né, que o tema é maternidade, o tema é o aborto, mas não deixa de ser também o que muita gente considera como uma literatura policial, considerando a investigação. Mas essa literatura policial que foge do clichê, assim. E eu amei esse livro, eu realmente recomendo bastante. Ainda, esse eu não tenho, esse eu li no Kindle, né? Mas ainda falando sobre a Cláudia Pinheiro, outro livro que eu li dela e que eu também recomendo, mas não tenho aqui, eu li no Kindle, foi Catedrais, que também conta sobre um assassinato. Nesse caso, a gente tem uma jovem que é encontrada morta no banco de uma igreja. E a gente entende, né, que sim, teve ali um assassinato, tudo indica um assassinato, mas ninguém consegue entender por que, né, aquela jovem teria sido assassinada. E é um livro também bastante pautado em questões religiosas, né, em questões relacionadas à maternidade. E eu tentei, durante um tempo, decidir se eu gostava mais de Catedrais, que eu não tenho. Esse eu li em espanhol, mas eu acredito que ele também já foi traduzido para o português. A Cláudia Pinheiro é uma escritora que tá chegando mais. Na verdade, ela já tem livros traduzidos para o português, né? Mas eu acredito que no último ano tiveram, assim, mais livros dela que chegaram, né, no Brasil. A gente já tem dela As Viúvas das Quintas-Feiras, que é um livro super premiado, que já foi traduzido há muitos anos, mas acredito que não tenha novas edições dele. E ano passado, então, chegou Helena Sabe, e eu acredito que Catedrais também já foi traduzido. Acredito? Depois eu vou conferir, não lembro. Mas eu li em espanhol e eu tentei decidir qual dos dois livros eu gostava mais. Não consegui chegar em nenhuma conclusão. Eu amei os dois livros. Foram livros que eu fiquei, assim, completamente vidrada, querendo entender, né, aquela história, querendo acompanhar aquele desenvolvimento. E muito com aquela curiosidade também de saber o que ia acontecer no final, né? Se essa personagem foi assassinada ou não. Se essa personagem de Helena Sabe, né, assim como a de Catedrais, foi um assassinato, não foi. Enfim. Ambos os livros eu achei que são fenomenais, então coloquei os dois na minha lista. Outro livro que eu coloquei na minha lista foi Gosma Rosa, da Fernanda Trias, que é uma escritora uruguaia. Eu li esse livro, se eu não me engano, no ano passado, ou já tem uns 2 anos mais ou menos. Só que o que eu mais achei interessante nesse livro é que a gente tem aqui um cenário pandêmico, né? A gente não entende exatamente o que é essa pandemia, o que ela provoca, mas a gente tem ali a sociedade que está à beira do colapso, né? Uma sociedade que, enfim, diversas pessoas que não podem mais sair de casa, pessoas que estão ali em um contexto hospitalar, enfim, a gente não sabe por quê, o que origina, né, essa pandemia, mas eu acho que o mais interessante desse livro, que foi algo que me deixou extremamente chocada, além de ser muito bem escrito, muito bem construído, é que ele foi publicado, a primeira edição, se eu não me engano, foi em 2019, ou assim, não lembro exatamente quando foi a primeira edição dele, mas foi antes ou muito próximo da pandemia, né, então acho que ter lido esse livro depois de ter passado por uma pandemia, entendendo que a gente de fato está em uma sociedade à beira do colapso, né, então considerei também um livro maravilhoso. Deixa eu ver aqui a minha lista. Outro livro que eu li pelo Kindle também, eu li pro clube da Dalila, inclusive, que foi Mandíbula, que é um livro que vai contar ali, né, de uma professora que sequestra, né, a sua aluna, e é um livro sobre obsessões também, sobre violência. Diria também que é um livro, né, sobre fanatismo, de certo modo, e pensando o corpo feminino também como esse espaço de horror, né, então pensando um horror também voltado para esse cotidiano. E vocês percebam, né, que eu tenho um critério realmente para gostar de um livro. Eu acho que, voltando até para Mariana Henriques, né, que foi o que eu falei no início, um livro que me fez entender o que eu gosto de ler. Definitivamente eu gosto muito
literatura latino-americana, principalmente feita por mulheres, porque são, até agora eu só indiquei mulheres, mas tem homens na lista também, mas definitivamente essa literatura latino-americana feita por mulheres que mesclam o horror e o cotidiano é o que mais me prende, né, é o que mais me fascina. Então todos esses livros, de certo modo, com exceção, né, de alguns, dialogam muito nessa ideia, né, talvez a gente tiraria ali, né, Gosma Rosa, Cachorro Velho, da Teresa Cárdenas, mas são livros que, de certo modo, tratam, né, o cotidiano como uma forma assombrosa. Que de fato pode ser. Bom, tem que esperar. Eu moro do lado de uma igreja, tá na hora de tocar o sino. E eles não só tocam, eles tocam o sino e põem uma música que dura uns 5 minutos. Bom, seguiremos assim mesmo, né? Aceitando o que a gente tem, enfim. Pra dizer que não tem homens na minha lista, voltei. Pra dizer que não tem homens na minha lista, tem. Coloquei aqui O Dia em que a Poesia Derrotou o Ditador, que é do Antônio Scarmeta. Tem 2 livros dele que eu gosto muito, mas eu tentei considerar, né, livros que foram ali do século XXI. O outro livro dele que eu gosto bastante é O Carteiro e o Poeta, mas se eu não me engano ele é de 1998 e esse aqui não, é mais recente. E ele é um livro baseado em fatos reais, né? A gente tem aqui, então, a campanha publicitária do não no Chile, né, durante a ditadura Pinochet. Só para contextualizar um pouco, a gente tem a ditadura, né, no Chile, que foi uma das ditaduras mais violentas que a gente tem na América Latina. Claro que é sempre difícil, né, comparar sofrimentos, mas historicamente se considera a ditadura chilena como uma das mais violentas. A gente tem, então, esse contexto ditatorial. O que aconteceu, de fato, né, é que a gente teve ali Esqueci o nome da palavra. Esqueci em português, esqueci em espanhol. Gente, qual era o nome? Lembrei, eu queria era plebiscito. Bom, a gente tem ali em 1988, se eu não me engano, Pinochet convoca então um plebiscito, né? E basicamente as pessoas elas não quiseram participar porque elas entendiam que ir e participar seria, de certo modo, corroborar com a ditadura, corroborar com esse sistema. E quem garantia, né, que ao ter ali uma votação pela manutenção da ditadura ou pelo fim da ditadura, né, Pinochet seguiria, né, o que de fato foi ali decidido. Então, no início, as pessoas elas estavam receosas em participar, elas estavam receosas em votar, né, de certo modo, e elas estavam ali ignorando aquilo. Só que a oposição à ditadura viu como uma chance de, não, vamos tentar, né, fazer isso acontecer. E houve uma campanha, né, magnífica, assim, para votar pelo não, né, que seria contra a ditadura. Então, a gente teve o sim e o não. E foi uma forma poética, de certo modo, né? A gente tem também um filme, que é com Gael Garcia Bernal, que é maravilhoso, que conta também essa história. Eu gosto muito desse livro, porque ele é simples, né? Ele é realmente o que aconteceu, mas pensando ali como as palavras, de certo modo, elas podem convencer as pessoas, né? Essa é também uma das funções da palavra. E é um livro que a gente tem, então, aqui. Não é necessariamente, né, o que aconteceu, mas é muito baseado no que aconteceu. Então, a gente tem aqui um publicitário, né, que se vê ali convocado para criar uma campanha para esse plebiscito. E o que ele faz, de certo modo, é usar uma música, né, que é uma música simples, mas é uma música que convence. Então, assim, eu achei um livro lindo, eu amo o filme também, então acho que eu colocaria ele na minha lista por isso. Bom, outro livro que eu coloco na minha lista é Garotas Mortas, da Selva Almada, que é uma escritora argentina. Aqui a gente basicamente tem uma narrativa jornalística, eu diria, em que a gente acompanha 3 casos de feminicídio que aconteceram nos anos 80, nos anos 90, né, na Argentina. Quer dizer, não sei precisar exatamente o ano, mas a gente tem então aqui, né, uma narrativa muito sobre violência, sobre como os corpos das mulheres são violados, e eu também considero um livro interessantíssimo e importantíssimo, né, de ser lido. Coloco também na minha lista. Seguindo aqui a minha lista, outro livro que eu não tenho, eu li também para um clube de leitura em espanhol, que foi o clube da Jéssica, que foi Distância de Resgate, da Samantha Schweblin, que também é uma escritora argentina. Esse, inclusive, que é um livro que também tem filme, não lembro agora o nome, porque ele não foi... O filme não tem o mesmo nome do livro, acho que é O Fio, enfim, é um nome diferente. Mas aqui, basicamente, a gente tem um terror ambiental, por assim dizer. A gente também tem uma sociedade em colapso e a gente demora a entender o que está acontecendo nessa cidade, né? Então a gente tem uma história que ela é contada muito a partir da visão de uma mãe, né, que se vê ali constantemente preocupada com seu filho, ou é uma filha, agora eu já não lembro, tem tempo que eu li.
Mas assim, é magnífico, tem umas 60 páginas, se eu não me engano, na versão que eu li quando eu li em espanhol. E a gente tem então esse contexto, né? Uma mãe que é extremamente preocupada e se vê extremamente preocupada. Quando a gente fala dessa distância de resgate, é justamente a distância que ela se coloca, né, pra resgatar ali o seu filho. Ou acho que é um filho mesmo. Porque tem duas crianças muito importantes na história. Eu acho que na verdade ela é uma filha e o filho, né, é o filho da vizinha. Mas enfim, a gente tem aqui duas mães, né, e duas crianças importantes pra história. Mas a gente tem a protagonista, que é a Amanda. Se não me engano, ela tem uma filha. Então, essa distância de resgate é justamente a distância em que ela está, né, pra conseguir resgatar a filha. Mas como é que a gente resgata alguém em uma sociedade que tá em colapso, né, de certo modo? E quando a gente fala aqui, é meio que esse colapso ambiental também. E como ele pode, né, de certo modo, afetar ali pessoas de uma determinada região. Eu não vou lembrar exatamente, mas quando eu li esse livro, eu lembro que tinha também alguma questão relacionada com... pensando a Argentina e a fronteira com o Paraguai, se eu não me engano, em algum contexto, né, não sei se relacionado com a Guerra do Paraguai, e como aquilo ali afetou muito as pessoas que moravam naquela região. Enfim, não vou lembrar porque já tem bastante tempo que eu li, mas quando eu li, eu lembro que eu achei, enfim, fenomenal, eu recomendo bastante também. Outro livro que eu recomendo é também da Mariana Enríquez. Esse aqui eu li em espanhol. E esse livro, ele pra mim é muito especial porque foi o primeiro livro que eu comprei na minha primeira viagem fora do Brasil. O primeiro país que eu conheci foi a Argentina. Então, em dezembro de 2022, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de conhecer Buenos Aires. E eu não pensei, assim, em quais livros eu queria comprar, mas eu tinha certeza absoluta que eu queria comprar um livro da Mariana Enríquez. E quando eu comprei esse aqui, ele ainda não tinha sido traduzido para o português. Agora ele já foi traduzido, os livros da Mariana Enríquez, se eu não me engano, são traduzidos pela Intrínseca. Agora ele já foi traduzido, mas eu li, quando eu comprei, ele ainda não tinha sido traduzido, se eu não me engano, a tradução dele é do ano passado, enfim. E esse aqui também foi o primeiro livro que eu escolhi para ler no meu clube de leitura. Então, acredito que esse livro, por mais que eu tenha gostado, As Coisas que Perdemos no Fogo é o meu livro favorito da escritora. Gostei muito desse também, mas eu acredito que ele tem um valor muito sentimental pra mim. E eu acho que essa foi uma lista baseada nos meus critérios. Claro que quando a gente pensa em listas baseadas, né, quando a gente pensa em listas como a lista do New York Times, quando a gente pensa nas listas, né, na lista da própria Folha, a gente tem outras questões envolvidas, mas aqui eu tentei pensar em livros que eu gosto, né, e que me marcaram, de certo modo. E esse livro aqui, eu acho que, para além, né, do conteúdo dele, ele também tem um valor extremamente sentimental. Aqui a gente também vai acompanhar, né, histórias que mesclam o horror e o cotidiano, mas mais especificamente ali em um contexto mais jovem. Então a gente tem aqui como personagens principais adolescentes, crianças, né, a gente tem também uma perspectiva sobre a ditadura, sobre o que é crescer sendo adolescente. Então também foi um livro que me marcou bastante nesse sentido. Mas eu ainda amo, definitivamente, As Coisas que Perdemos no Fogo. Seguindo aqui a minha lista, outro livro que aparece... Deixa eu ver se... é esse mesmo. Seria A Subtração, da Alia Trabuco-Ceran. Aqui a gente tem basicamente 3 jovens, né, que partem em viagem em um contexto pós-ditatorial também, no Chile. Então a gente tem ali 3 jovens que partem em uma viagem para tentar encontrar, de certo modo, o corpo, né, da Paloma, se eu não me engano, que é uma das jovens. Então a mãe dela morreu em uma outra cidade e meio que o corpo retorna, né, pro Chile. O corpo é enviado pro Chile, mas nesse envio tem algum problema e o corpo meio que se perde. E esses jovens, então, partem em uma viagem pensando ali nesse cenário das cordilheiras. Tem também nessa questão do Chile e da Argentina, quando a gente pensa na ditadura, né? Muitas pessoas tentaram fugir do Chile pra Argentina. Então a gente acompanha 3 jovens que são ali, de certo modo, jovens que são filhos da ditadura, por assim dizer, né? Porque são jovens que cresceram nesse período e são jovens que são filhos, né, de pessoas que sofreram durante esse período ditatorial. Então a gente tem ali uma viagem de carro, né, de certo modo, só que não no contexto que a gente está acostumado, né? Viagem de carro como algo legal, né? Viagem de carro por pessoas jovens, basicamente, né? Não, a gente tem aqui uma viagem de carro que vai fazer com que eles tenham que enfrentar sentimentos, né, que estavam adormecidos e sentimentos que eles, de certo modo, herdaram, né, por serem ali filhos de pessoas que foram vítimas também desse contexto ditatorial. Então é um livro que, assim, eu gostei muitíssimo. Mas saindo um pouco, então, desse contexto, né, Chile, Argentina, deixa eu seguir aqui. Outro livro que eu coloquei na minha lista foi O Homem que Amava os Cachorros. Esse livro é um calhamaço, mas esse livro é
fenomenal, né? É assim, você vê que teve uma pesquisa gigante, né, pra realização desse livro. Eu não sou uma pessoa que lê muito rápido, eu acredito que eu tenha ali um livro de leitura bem normal, eu sei que tem pessoas que leem muito rápido, né, gente que tenta ler um livro em um dia. Não é algo que eu gosto de fazer, eu prefiro ali passar o tempo que eu acho que eu devo passar com aquele livro. E se eu não me engano, eu passei quase 3 meses com esse livro. Um pouco mais também, porque eu comecei a ler esse livro em janeiro de 2024, e em fevereiro de 2024 eu fiz um intercâmbio de um mês, mais ou menos, foi quando eu fui pra Córdoba, e eu levei o livro comigo, mas assim, eu tava viajando, então nem sempre eu conseguia ler, né? Então eu terminei o livro na viagem, se eu não me engano. Comecei em janeiro? Não, eu comecei esse livro em dezembro, né? Na última semana de dezembro de 2023 eu comecei esse livro. E aí eu passei janeiro inteiro com ele. Primeira semana, assim, acho que dia 3 de fevereiro de 2024, eu viajei e passei esse mês aí viajando. E terminei esse livro no final da viagem. Terminei porque nessa viagem eu fui pra Córdoba, depois eu fui pra Ushuaia e depois eu fui pra Calafate. Eu acho que eu terminei esse livro quando eu cheguei em Calafate. Então foi um livro que me acompanhou também nessa trajetória. E foi, assim, maravilhoso ler isso. Aqui a gente acompanha basicamente o Trotsky, né? Enfim, um acompanhamento do que seria, né, o fim ali o início do seu exílio, na verdade, né, então a gente tem essa figura, a gente acompanha o início do seu exílio até o dia da sua morte. Então, assim, é um livro que ele vai passar por diferentes períodos. A gente tem aqui também, né, um contato muito grande com a Rússia, mas também com Cuba, também com o México, né? Frida Kahlo, que é uma pessoa que se relacionou com o Trotsky, aparece aqui, né? O Diego Rivera, que era casado com a Frida, também aparece aqui. Então, assim, é um livro fenomenal, eu recomendo bastante, e é um livro pra você passar um tempo com ele, porque a quantidade de informação que tem aqui é algo absurdo, assim. Ano passado, Leonardo Padura, que é um escritor cubano, veio no Rio, e eu fui, né, pra ouvir a conversa dele que aconteceu no CCBB, e assim, eu fiquei extasiada, né? É absurda a quantidade de informação que esse homem é capaz de carregar na cabeça dele, assim. Além de ser uma figura extremamente simpática. Recomendo muito, então, esse livro também. Definitivamente ele entra na minha lista. Bom, outro livro que eu recomendo muito, esse aqui foi o livro do meu clube desse ano, né, que é Space Invaders, da Nona Fernandes. Também é uma escritora chilena. Tô vendo aqui os próximos livros, eu acho que são todos chilenos, mas enfim. Também é uma escritora chilena. E aqui a gente tem esse contexto ditatorial também, mas na perspectiva de crianças que não entendem exatamente o que está acontecendo, né? Elas veem ali o cenário em que elas vivem, né? O cenário em que elas estão mudando, de certo modo, mas elas não têm ainda, né, o entendimento do porquê. Mas a gente vai percebendo como é que essas marcas mudam essas crianças, mesmo que elas não percebam por que isso está acontecendo. E eu amei esse livro. É um livro curtinho também, acho que tem umas 80 páginas. E ele não é aquele tipo de livro totalmente literal, né? Então, como a gente tá falando de uma perspectiva de criança, a gente tá falando muito sobre sonhos também. E como, né, esse contexto real pode afetar ali os sonhos dessas crianças, né? Porque a gente tem diferentes crianças aqui que estudam na mesma escola e tem uma amiga em comum, né? Que é a... esqueci o nome dela. Gente, isso é terrível. A gente lê o livro, a informação desaparece. Acho que era Estrela Gonzalez. Enfim, não vou lembrar o nome da criança, porque são os nomes muito... Isso, Estrela Gonzalez. Eles têm essa amiga em comum e essa amiga, de repente, desaparece, né? E aí, no decorrer do livro, a gente vai entendendo por que essa amiga desaparece. Outro livro que eu recomendo, também da literatura chilena, que é da Maria José Ferrada, que aqui a gente tem Criança, que é um livro que também conta da ditadura chilena a partir da perspectiva de uma criança. Aqui a gente tem, então, uma criança, tem algumas outras questões também, né, porque a gente tem uma criança que não vai à escola, uma criança que passa muito tempo fora da escola, né, ali viajando com o pai, enfim, porque o Cramp aqui seria uma marca de produtos, não sei como a gente chama isso em português, não sei nem em espanhol, na verdade. Tipo, parafuso, ferramentas, né? O Cramp seria uma marca de ferramentas que a gente tem aqui um pai, né? Que vive viajando, ele é meio que um caixeiro viajante, né? Por assim dizer. Viajando para vender esses produtos e a filha dele adora acompanhar ele nessa viagem, né? Então a gente tem ali uma criança que, de certo modo, ela não tá, né? Onde tradicionalmente ela deveria estar, que é na escola.
mas como ela vai aprendendo também de formas menos tradicionais, né? E como é que se dá também, como é que a ditadura acaba afetando tanto a rotina dessa criança como a rotina desse pai, né? A rotina de venda de produtos, de compra de produtos, e também como acaba sendo um lugar extremamente perigoso, né, para uma criança estar nesse contexto de viagem. Enfim, também recomendo muito. Quando eu comecei a ler esse livro, eu não gostei muito, eu fiquei meio... me incomodava, né? Eu falava, gente, essa criança tem que estar na escola. Eu sou professora, então eu ficava, meu Deus, alguém põe essa criança na escola. Mas assim, depois, né, eu fui agarrada por esse livro, então também recomendo bastante. Outro livro que eu coloquei na minha lista foi, deixa eu ver se eu tô seguindo a linha, isso. Foi A Filha Única, eu li em espanhol, da escritora mexicana Guadalupe Nettel. Eu tenho isso com alguns livros, que eu começo a ler o livro e eu não gosto. Ou às vezes eu termino esse livro e não gosto. Isso aconteceu com esse livro. Eu terminei esse livro e fiquei tipo, não gostei, né? Me deixou com raiva, assim. Mas depois, esse livro ele não saía da minha cabeça. Então aqui a gente tem um livro, né, que trata ali um pouco sobre a maternidade, sobre as expectativas da maternidade também. Então, quando eu tava lendo, comecei gostando muito. Do meio pro final, assim, muitas sensações surgiram, né, muitos incômodos. E só depois eu entendi, né, o porquê desses incômodos. E que, de fato, acredito que era ali, né, a proposta do livro também. Então, a gente vai ter aqui uma narrativa que conta, então, sobre uma perspectiva, né, de uma mãe que tinha o sonho de ser mãe, mas ela vê ali as expectativas frustradas por uma série de razões. Acho que agora, até o final, eu tenho todos os livros, né? Não tem mais nenhum que foi pelo Kindle. Outro livro que eu coloquei na minha lista foi do Alejandro Zambra, que é um escritor chileno também. Aqui a gente acompanha, é um livro super curto, esse que eu comprei usado. E depois que eu percebi que era daquela editora Cosaf Naif, né? Que, enfim, era uma editora super tradicional, enfim, super querida também. E a patronagem dele, né, que é belíssima. Aqui a gente acompanha, então, o início e o fim de uma história de amor, né, de dois jovens. E eu amei esse livro também. O Alejandro Zambra, ele tá na minha lista, eu quero muito ler Poeta Chileno dele, ainda não li. E é um livro que muitos amigos falam bem. E aí eu decidi começar por Bonsai. Se eu não me engano, eu vi a recomendação, acho que foi no canal da Bárbara Bonângelo, desse livro aqui. Não lembro agora quem me recomendou esse livro, aonde eu vi a recomendação. Só sei que eu amei, eu gostei muito, porque é uma história sobre o início e o fim, né, de um amor jovem também. Então fica aqui a minha recomendação. E o último livro da minha lista, e mais uma vez, gente, não consegui, não tive como estabelecer critérios num sentido de o primeiro é o que eu mais gostei. Não sou capaz, né? Eu selecionei esses 21 livros, mas não sei dizer qual eu gosto mais dentre eles. Talvez eu diria As Coisas que Perdemos no Fogo, mas acho que muito mais porque eu amo Mariana Enriques. O último livro da lista, então, seria Uma História Simples, da Leila Guerriero. Eu li esse livro aqui... eu comecei a ler esse livro aqui quando eu tava em Buenos Aires, na verdade, né? Só que eu só terminei depois. Enfim, eu fiquei apaixonada por Buenos Aires e eu acabei nem lendo muito na viagem. E assim como o próprio nome diz, a gente acompanha uma história muito simples. Mas eu terminei esse livro, assim, não tinha mais lágrimas no meu corpo de tanto que eu chorei. Então aqui a gente vai acompanhar a história de um dançarino de malambo, que é uma dança, né, tradicional na Argentina. E, inclusive, quando eu tava lá, eu consegui ver uma apresentação de malambo, e que é um concurso muito tradicional. Quando a gente fala dos gauchos argentinos, e é uma competição, assim, muito acirrada, e é uma competição que ela demanda muito do corpo, né, desses participantes. E aqui a gente acompanha a história de um participante específico, e é também uma história real, né, então a Leila Guerriero, ela é jornalista, então a gente acompanha aqui uma história real, né, de um participante que já tinha tentado algumas vezes e não ganha, até que enfim, né, a gente vê essa vitória, assim, e como ela se dá, mas como ela afeta o corpo dele também, como ela afeta o entorno dele. Enfim, eu só sei que eu acabei de chorar nesse livro. Esse livro aqui, ele foi uma recomendação do Vinícius, do Latina Leitura, e eu amei, né? Eu fiquei extremamente apaixonada por esse livro. Bom, se eu contei bem, esses foram os 21 livros, né, que eu separei. Mas depois de ter feito essa lista, eu percebi que eu esqueci de um livro. E assim, né, muito provavelmente eu esqueci de vários livros. Mas um livro que eu definitivamente colocaria foi A Cachorra, né, da Pilar Quintana. Esse livro, assim como A Filha Única, da Guadalupe Nettel, quando eu terminei, eu odiei. Eu fiquei tipo, que inferno de livro, que raiva esse livro. Aqui a gente também tem um livro sobre a maternidade. A gente vai acompanhar uma mulher que sempre quis ser mãe, então ela não é mãe, né, até que ela adota uma cachorra e ela, de certo modo, desconta ali naquela cachorra a vontade dela de ser mãe. Só que a gente acompanha mudanças nessa relação também, né, entre ela e a cachorra. E eu acho que quando eu terminei de ler esse livro, eu não gostei porque ele me fez sofrer.
né? Mas assim, depois eu percebi que, assim como A Filha Única, eu não conseguia parar de pensar nesse livro, né? Então eu não coloquei ele na minha lista dos 21 porque eu esqueci, mas definitivamente ele estaria na minha lista também. É um livro, assim, maravilhoso, eu tenho muita vontade de ler também, da Pilar Quintana, Os Abismos, né, que é um outro livro dela. Mas esse livro aqui eu amei, definitivamente colocaria na minha lista. Inclusive porque depois eu descobri que esse livro foi escrito quando ela tinha acabado, né, a Pilar Quintana é mãe também, ela tinha acabado de ter uma filha e ela ainda estava amamentando, ela escreveu esse livro, assim, no bloco de notas do celular. Então, definitivamente, esse livro entraria na minha lista. Por mais que, assim que eu tenha terminado de ler, ele me deu muita raiva, porque ele me fez sofrer muito. Mas é um livro maravilhoso. Bom, é isso. Esses seriam, né, os livros que eu colocaria na minha lista de 21 livros do século XXI em língua espanhola, pensando aí na literatura latino-americana em língua espanhola. E eu não sei, me conta nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês têm interesse em literatura latino-americana e que livros, né, vocês colocariam na lista de vocês. E recomendo muito também que vocês deem uma olhada na lista da Folha sobre os 25 melhores livros do século XXI da literatura brasileira. E é isso. Tchau, tchau!